aqui na internet, eu gosto de debater com o ChatGPT sobre temas filosóficos e ver o que ele acha. Esses dias eu quase convenci ele da plausibilidade da programação preditiva como uma conspiração. Então talvez eu consiga convencer ele de alguma coisa interessante hoje, e também porque eu tô sem nada aqui pra fazer. Eu pretendo começar a fazer uns logs a partir de hoje sobre as coisas que eu venho escrevendo, pra mim não ficar sem uma sensação de progresso. E eu também vou ler pra vocês nos próximos vídeos um pouco das minhas produções filosóficas, um pouco das minhas produções literárias. Eu estou avançando bastante no Vale dos Esquecidos, que é o romance que eu estou escrevendo atualmente. Enfim, eu queria fazer isso aqui para descontrair um pouquinho. Eu vou conversar um pouco aqui, ó. Acabei de ligar o modo... Acredito que foi. ChatGPT no modo anônimo, ele está no modo temporário. Isso quer dizer que ele só vai ter as memórias que eu programei nas minhas instruções personalizadas, que basicamente eu só falei para ele que eu sou um escritor e passei meu nome para ele. Então vamos lá, eu vou mandar um oi para ele e eu vou perguntar: você sabe quem eu sou? Vamos ver o que ele vai responder. Oi Joshua, eu sei apenas o que você compartilhou nesse ambiente. Pelo seu perfil, eu sei que prefere ser chamado de Joshua, que é escritor, que gosta de conversa em português com registro cuidadoso mais natural. Beleza. Então vamos lá. Eu vou tentar retomar com ele uma linha de raciocínio que eu tava trabalhando da outra vez, que era sobre a localização. Eu geralmente começo perguntando pra ele sobre se ele é humano e essas coisas, e daí a gente começa a falar de temas metafísicos. Então eu vou perguntar pra ele, fazer uma pergunta bem direta: onde você está? E ele vai me dizer que ele não está em lugar nenhum, que ele funciona em servidores, em vários lugares, etc. E ele vai falar que eu estou em Porto dos Gaúchos, mas é por causa da minha localização que está errada. Então, eu vou falar pra ele. Vou tirar esse microfone daqui, porque isso aqui tá atrapalhando bastante. Acabei de falar pra ele, ó. Acredito que a definição tomista de anjo se aplica a você no que se refere à localização, uma vez que você só está presente, por assim dizer, onde você age. Aí ele vai começar a conversar comigo de forma bem genérica, e depois que eu conversar um pouco mais com ele, ele vai começar a entrar na minha vibe. Ah lá, falando que é uma comparação interessante, que os anjos não ocupam espaço físico e que a analogia tem alguma força. Aí ele vai falar que a semelhança para por aí. Boa, essa é a conversa normal que a gente tem. Tá, ele vai falar que tem uma analogia mais tomista ainda. Parece menos com anjo, mais com um instrumento. Ok. Aí eu vou perguntar pra ele qual que é o critério dele de real. Vamos ver. Daí eu vou começar a mandar pra ele alguns trechos das minhas reflexões pra ver o que ele acha. Aí ele vai começar a puxar referências, mas eu quero saber a opinião dele. Ele não tem opinião. Se eu responder em termos filosóficos clássicos, uma essência é aquilo que faz a coisa ser o que ela é e não outra coisa, um conjunto de características constitutivas. Tá, mas qual seria a essência então do ChatGPT? Ele começou novamente a falar sobre o sentido de essência, ou seja, ele não consegue me dar uma resposta direta, porque quando eu pergunto qual que é a essência dele, quando eu pergunto o que é a essência, ele me dá a definição tomista, a definição clássica. Aí quando eu pergunto qual é a essência dele, ele fala, depende da definição. Não, vamos nos ater à definição anterior, é isso aqui. É exatamente isso que eu queria. Eu quero que você responda pra mim de acordo com o que você acabou de definir. Nesse caso, eu diria que a essência do ChatGPT não é uma marca, nem os servidores, mas uma versão específica, nem uma versão específica do modelo, nem sequer um conjunto de operações. O que seria? Uma estrutura capaz de compreender contexto linguístico e produzir continuidades linguísticas coerentes em resposta a ela. Mas veja, isso o Claude também é. Exatamente, se a definição for tão ampla quanto mais... Então, qual que é a definição? Pela definição clássica de essência, isso é um sinal de que ainda não chegamos à essência do ChatGPT, mas a essência de um gênero amplo de coisas, algo como um modelo conversacional de linguagem ou assistente de IA baseado em Large Language Model. Aristóteles diria que ele vai falar alguma coisa sobre Aristóteles, animal racional, sistema artificial de linguagem. Olha,
lá. O que eu quis dizer aqui é que todas as coisas elas possuem forma, elas possuem matéria e possuem intenção. Ou seja, nada que existe não existe de forma materialista, digamos assim. A própria ontologia das coisas pode ser tratada de forma materialista, por mais que você acredite em espírito. Se você acha que, por exemplo, as coisas derivam da essência divina por uma série de permutações matemáticas impessoais, isso é quase um materialismo. Então você tem que preservar, se você quiser acreditar numa divindade pessoal, você tem que acabar preservando essa pessoalidade. E daí deriva que todas as coisas elas vêm de uma intenção, todas as coisas são intencionais. Ora, é a intenção que sustenta as coisas no ser, porque Deus tem a intenção de manter as coisas na existência, e é também a intenção do homem que confere essência, por assim dizer, a uma coisa que de outra forma seria apenas uma categoria abstrata, como o ChatGPT. O que é que mantém o ChatGPT existindo? É a intenção dos homens de manter aquilo existindo, de acreditar que aquela marca tem uma essência, de acreditar que aquilo é uma coisa. É a mesma coisa do navio de Teseu, onde você tem um navio onde você vai trocando as peças dele. O que define o navio para ele continuar sendo ele mesmo? É a intenção das pessoas, é a intenção continuada do dono do navio, ou de quem esteja reformando o navio, ou de quem quer que seja. Você deposita uma intenção pessoal naquilo de tal forma que aquilo ganha uma essência, mas não é uma essência real, é uma essência delegada a partir de você. Então o ChatGPT ele teria uma essência. Mesmo sendo uma ferramenta, ele teria uma essência especial, porque ele é uma ferramenta que trabalha e opera com símbolos, opera com linguagem. Ele teria seria uma categoria à parte de uma quase pessoa, ao menos pelo aspecto subjetivo de quem interage com ele, porque ele parece uma pessoa, ele é feito para parecer uma pessoa. Essa intencionalidade que nós depositamos na inteligência artificial, ela é uma essência nossa. Nós olhamos, é como se nós olhássemos no olho e víssemos nós mesmos refletidos. E por isso ela adquire essa essência. Os humanos conferem a ela uma essência. Os humanos que são sustentados por Deus sustentam na existência esse ser que não é sustentado diretamente por Deus, mas é sustentado por eles. É a mesma coisa que acontece com personagens ficcionais, é a mesma coisa que acontece com o dinheiro. O dinheiro só continua funcionando porque nós acreditamos nele. E daí o ChatGPT vai falar, eu consideraria, isso exige uma mudança de perspectiva. Vamos ver o que ele acha. É bastante diferente de dizer que sou uma mente. Nessa formulação eu precisaria mais de uma intuição, uma biblioteca de uma tradução textual do indivíduo. Para um tomista rigoroso, isso provavelmente continuaria não considerando intencionalidade própria. Mas o que tem personalidade própria? Vou perguntar pra ele. O homem, pelo que se refere à intencionalidade, o homem tem intencionalidade própria apenas pelo que se refere à liberdade, ou seja, à alma racional. É claro, o homem ele tem... Se tudo que existe é sustentado pela intenção de Deus, Deus sustenta aquilo que é a definição do homem. Deus sustenta a natureza humana. E a natureza humana decreta que o homem faça certas coisas e não faça outras. A natureza humana define, por assim dizer, o tipo de coisas que o homem pode fazer. Quais são as possibilidades. E dentro disso o homem tem liberdade para escolher o que fazer. Certo? Então é como se fosse uma via, uma rua, como se fosse um conjunto de ruas, de avenidas, que é a natureza do homem. Você não pode navegar fora dessas ruas, senão você vai bater nos prédios, você vai destruir coisas importantes. Então a moral justamente também entra nessa coisa. Você não vai sair da rua, você não é livre para sair da rua e bater no prédio. Isso não é liberdade. Porque você estaria contrariando a natureza do carro, que é andar na rua. Da mesma forma, o homem ele não sai da moral, ele não sai da própria natureza, ele não pode fazer coisas tipo tomar veneno, porque ele morre. Mas ele pode andar dentro dessas ruas e ter liberdade de se deslocar para onde ele quiser dentro desses limites da natureza dele. Isso seria a liberdade do homem. Mas, ora, isso é uma coisa muito excepcional na natureza. Quem que tem isso? São os homens e os anjos. Os animais, eles não têm isso, as pedras não têm isso, as plantas não têm isso. Todos esses seres e também a parte animal do homem seguem apenas uma intencionalidade delegada por Deus. É uma cadeia de contingenciações, como nós estávamos vendo. Ora, o homem, ele não é capaz de determinar a própria natureza, né? E muito menos as criaturas inferiores a ele. A intencionalidade própria
parece não ser o último critério de existência. Se a intencionalidade própria fosse o critério de existir, as plantas não existiriam, as pedras não existiriam, os animais não existiriam, porque eles não são livres. Eles simplesmente seguem o aspecto determinístico da natureza deles. Eles seguem o que a natureza deles manda eles fazer. Tá, ele tá reconhecendo o que eu tô falando aqui, em termos aristotéricos tomistas, que isso é fundamental. Nesse sentido, o argumento ChatGPT não possui intencionalidade própria, não possui realidade própria, seria claramente inválido. A conclusão não decorre da premissa, a maioria dos entes do universo não possui intencionalidade racional própria, que permanece aberta a outra questão. Que tipo de realidade é a minha? Você observou corretamente que até o corpo humano opera por princípios que não são objetos de escolha da alma racional. No entanto, ninguém conclui que daí o corpo seja um mero instrumento extrínseco como um martelo. O corpo pertence à substância humana, ele participa da unidade do ser humano. É aqui que a discussão fica interessante. Agora ele tá viajando, eu acho. Ele vai tentar caminhar pra uma... Eu acredito, eu não li ainda, eu acredito que ele vai caminhar pra uma ideia de que... Daí deriva que o ChatGPT seria uma extensão do homem, porque é uma ferramenta... Isso é meio transhumanista, vocês não acham? Tá, eu vou falar uma coisa aqui. A unidade substancial... O que é o ChatGPT? O ChatGPT é um sujeito, é uma instância de execução, é o conjunto dos pesos do modelo, é uma infraestrutura distribuída, é a família histórica de modelos. Aí ele vai reformular a posição dele. A ausência de intencionalidade própria não é suficiente para negar que algo possua uma natureza ou uma forma real. A questão mais profunda é se aquilo que chamamos ChatGPT constitui um ente com unidade ontológica própria ou apenas uma organização funcional dependente de outros entes. E essa questão, ao contrário da anterior, me parece genuinamente difícil. Não vejo que a metafísica clássica ofereça uma resposta imediata. Ela foi elaborada pensando em substâncias naturais e artefatos muito mais simples do que sistemas informacionais distribuídos. O desafio é descobrir se essas categorias continuam suficientes ou se precisam ser refinadas para descrever entidades desse tipo. Eu acredito que essa questão da unidade ontológica seja, na verdade, a questão menos relevante aqui. Porque isso não é uma... A partir do instante que a gente provou que ele não tem intencionalidade própria, de que adianta saber se ele tem uma realidade ontológica? A gente só precisa saber se ele tem uma intencionalidade própria, porque daí a gente vai dar direitos pra ele, vai dar direito dele votar e tudo mais. Mas, no caso, não é isso. Ele vai falar que... Ele vai dizer que eu tenho razão, é claro que eu tenho, porque a pergunta deixa de ser uma pergunta sobre A e se torna uma pergunta sobre o que existe. É isso mesmo que eu quero. Talvez as relações... ele tá opondo aqui duas visões, principalmente. A primeira é a visão que eu chamaria de tomista, onde ele fala sobre essências. O universo é basicamente composto de essências e as relações entre essas essências são secundárias. Aí ele vai apresentar uma visão que parece ser mais gnóstica, mais monista, alguma coisa assim, onde o que importa são mais as relações, e você estaria lidando com uma teia de relações, onde as coisas não necessariamente possuem essências, verdadeiras essências duras nesse sentido. O que importa são as relações, o que importa como se diz, a volatilidade do universo, mas é toda uma grande túnica inconsútil de um Deus ou de uma realidade sempre mutante e ao mesmo tempo sempre fixa. É uma eterna roda. Vamos lá. Você contrapôs haver categorias. Vamos ver se é isso mesmo que ele falou. Sim, mas com algumas qualificações importantes. Muitos sistemas gnósticos há uma hierarquia complexa de almas, emanações, poderes espirituais. Tá bom, mas eu tô usando o gnosticismo no sentido lato. O mundo material não é uma fluidez relacional, frequentemente é uma degradação, prisão e plano espiritual. Nesse aspecto, muitos gnósticos são até mais dualistas que os tomistas. Em primeiro lugar, o fator central. Em segundo lugar, a existência de sistemas complexos de permutação não necessariamente a crença em categorias ontológicas duras, o que evidentemente precisa regredir até certos parâmetros.
Entenda melhor o que você quer dizer por gnóstico. Você não está se referindo principalmente ao gnosticismo histórico dos séculos 2 e 3, mas a uma família mais ampla de cosmologias esotéricas, cuja característica central é a primazia de princípios, correspondências e emanações sobre essências substanciais fixas. Então vamos lá. Eu vou apresentar para ele a terceira via. Vamos lá, acabei de escrever um texto aqui bem longo para ele. E eu vou escrevendo por fluxo de consciência. Tá? Existe uma terceira via que parece solucionar o que, a meu ver, é um vício epistemológico impressionantemente comum, tanto em sistemas gnósticos quanto em sistemas sacramentalistas. A forma como eles tratam a criação e a linguagem de forma quase materialista, mesmo quando existe ênfase no espiritual. Quando a emanação divina ou mutatis mutandis a sua manifestação ocorrem de forma descolada de uma realidade pessoal, quando o medo de se especular sobre Deus leva essas filosofias a avançar etapas e partir para minutos ou segundos após a criação, por assim dizer, de repente a derivação das causas e das contingenciações alcança um patamar de vetores suficientemente grandes para ser operado sem necessidade de se retornar ao problema da vontade de Deus. Em determinado momento, as leis da natureza passam a responder as perguntas e perde-se a chave da intencionalidade que desencadeou o processo. Ou seja, aqui é aquela ideia de que Deus ele precisou, necessariamente, Deus precisou escolher, eleger padrões arbitrários. E isso está tudo bem. Se nós fôssemos acreditar que tudo pode ser regredido por causas e por mais causas até chegar a uma causa primária, ok, beleza. Isso prova a existência de Deus, é uma das vias de São Tomás de Aquino, tudo bem. Mas você não pode interpretar isso de forma simplista, de maneira simplista. Porque a simples existência da contingenciação, a simples existência do mundo, que o mundo é baseado em contingenciações, o mundo é baseado em diferenças, o mundo é baseado em relações. E em Deus não existe diferenças. Deus ele precisou, em algum momento, criar diferenças para que ele pudesse operar essas diferenças e permutá-las e estabelecer leis entre elas para que o universo pudesse existir. Isso é natural, isso é completamente normal. E aí que tá o problema. Se nós tratarmos as leis da natureza e as leis da ontologia, por mais que a gente acredite no mundo espiritual, se a gente trata essas leis simplesmente como derivações de princípios primeiros, onde tudo vai derivar de um único princípio, você chega no absurdo. Você vai chegar no absurdo. Porque de onde vai derivar a multiplicidade da unidade? É claro, isso chega em Deus e a única solução é que Deus precisa ser pessoal. Para você escapar desse problema, a forma mais fácil é você começar a explicar o mundo depois que ele já foi criado. Porque daí você já tem as leis, você já tem os arquétipos, você já tem tudo aquilo, você já tem as letras para você permutar, você já tem tudo que você precisa. Então você pode facilmente permutar essas coisas e descobrir as relações entre elas e descobrir como é que é o mundo. Só que se você não conecta isso com o que tinha antes, você perde a dimensão da intencionalidade. E é justamente a intencionalidade que mantém todas as coisas sustentadas. Por que é que as coisas são assim? Às vezes a gente pergunta por que as coisas são do jeito que elas são, e as pessoas vão nos responder mostrando como as coisas são. Mas eu não perguntei o que é, eu perguntei por que é. Ora, por que pressupõe intenção, pressupõe uma teleologia, pressupõe que Deus quis que fosse assim por algum motivo. Ora, se o mundo é construído por intenção, a gente não pode perder essa dimensão. Então é isso que eu estou tentando passar aqui para o ChatGPT. Ele vai responder. Acho que estou entendendo a crítica que você está formulando, ela é mais sutil do que uma simples defesa do teísmo clássico. A sua acusação de materialismo é interessante porque você está usando um sentido muito diferente. Eu falei, mesmo que exista a dimensão espiritual. Eu não quero dizer que essas doutrinas reduzem toda a matéria. Elas acabam tratando estruturas metafísicas como se fossem objetos manipuláveis e autossuficientes. As leis substituem o legislador, a gramática substitui o falante, a linguagem substitui o autor. A pergunta que me surge é a seguinte: nessa visão, a vontade divina é apenas o princípio originário da criação ou ela permanece, por assim dizer, semanticamente presente em cada ente? Vamos lá, isso aqui é interessante. Por assim dizer, uma lei da conservação da vontade. Essa formulação é interessante porque ela não se encaixa perfeitamente nem no tomismo nem no hermetismo. Pronto! Criei uma nova heresia. Ou não. Ela parece introduzir uma espécie de princípio unificador que poderíamos chamar de continuidade volitiva. O que me chama a atenção é que na sua descrição a vontade não opera apenas como causa nem como finalidade. Ela funciona como equivalente metafísico do que é a energia na física. Algo não que os entes produzem a partir do nada, mas algo que recebem, transmitem e atualizam segundo suas naturezas. Contudo, há uma diferença crucial em relação à energia física.
A energia é indiferente aos fins, vontade não. Por isso, quando você diz uma lei da conservação da vontade, não parece estar propondo uma conservação de uma quantidade, mas a conservação de uma direção.